Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 10. A pregação de João Batista é um chamado ao arrependimento, como nós pudemos ver aqui no texto que nós lemos, versículo 2: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de João Batista. Pregação simples e direta. O que é que vocês precisam? Arrependimento. O reino dos céus está vindo. Quando Jesus, depois de batizado, inicia o seu ministério, ele também passa a pregar o mesmo arrependimento. Capítulo 4 de Mateus, versículo 17, você virá aí uma folha da Bíblia, está lá. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós lemos hoje Atos capítulo 2, acontece o Pentecostes, e então nós temos ali a primeira mensagem evangélica, a primeira pregação agora feita, não por um profeta lá do Antigo Testamento, e nem por Jesus, mas uma pregação feita por um discípulo de Jesus, por um apóstolo, uma pregação da igreja. Então é a pregação da igreja, e conforme nós lemos lá, versículos 37 e 38, Pedro anuncia quem é Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, e aí o texto diz assim, a reação dos judeus: que faremos, irmãos? Essa pergunta foi feita pelos ouvintes, aqueles que ouviram a pregação. Que faremos? A resposta de Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Veja então que nós temos a pregação de João Batista, a pregação de Jesus, a pregação da igreja. O arrependimento, irmãos, irmãs, é um tema bíblico. Por toda a Bíblia nós encontramos Deus chamando o povo ao arrependimento, mostrando que o arrependimento é necessário. Lá no Antigo Testamento nós encontramos inúmeras passagens convidando Israel ao arrependimento ou à conversão. Você pode encontrar, conforme a tradução, ao invés de arrepender-se, convertam-se. Você vai procurar ter o mesmo significado. A conversão é uma mudança de caminho, resultado do quê? De você entender o erro, de você voltar atrás àquela prática do erro que você está cometendo, um erro que é uma ofensa a Deus, que é contrário à aliança do Senhor. Então nós temos, por exemplo, na inauguração de templo, o povo sendo conclamado ao arrependimento, como nós lemos recentemente aqui na liturgia, segundo Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Veja que essa mensagem agora é dirigida ao povo de Israel, não é ao povo gentil, digamos assim, povo pagão, mas é uma mensagem ao próprio povo israelita. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Inúmeras vezes os profetas chamaram o povo ao arrependimento. Aliás, a principal função profética era
chamar o povo de volta à aliança. Normalmente, ou geralmente, o profeta aparecia em momento em que Israel estava vivendo uma grande crise moral, espiritual. E aí então surgiam profetas, chamando o povo: olha, se convertam. Oséias 14, 1 e 2, que também lemos na liturgia, né? Um exemplo: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor. Nós temos livros inteiros de profetas, alguns até grandes, e que basicamente as mensagens são palavra de Deus ao povo, usando o profeta: voltem, convertam-se, arrependam-se. Então veja, irmãos e irmãs, que o arrependimento, e quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de conversão, de confissão, de quebrantamento, né? Falamos de todas essas atitudes e sentimentos que envolvem o verdadeiro arrependimento. Percorre todas as Escrituras, Portanto, hoje, irmãos e irmãs, nós afirmamos veementemente a necessidade do arrependimento. Nós não podemos omitir essa mensagem. Nós não podemos simplesmente dizer para as pessoas: Deus te ama, Deus te abençoa, mas em relação aos seus pecados, em relação às suas práticas de vida contrárias à vontade de Deus, fica aí ao seu critério, a escolha é sua. Se está bem para você, se você não se sente mal com elas, continue. Nós não podemos omitir então essa terceira verdade bíblica, que a toda pessoa, e isso é crente também, que se afasta da mensagem da vontade de Deus, tem que se dizer: arrependa-se. A confissão de fé de Westminster, ela fala assim, capítulo 15, ela tem um capítulo inteiro dedicado ao arrependimento, fácil de você consultar, você acha na internet hoje a confissão de fé de Westminster, ok? Capítulo 15, lá no terceiro artigo, na parte B, ele diz assim: o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Então quero destacar, além da palavra arrependimento, duas outras. Primeiro, necessário. Então não é uma coisa opcional, não tem um outro caminho, não tem um outro jeito. O arrependimento é necessário para alcançar o quê? O perdão. Então veja que quando nós falamos de arrependimento, que é uma palavra dura, porque arrepender-se não é uma coisa, não é uma brincadeira, não é uma coisa simples. Arrependimento significa toda uma mudança e um mexer da nossa alma, é mexer com a nossa disposição, é mexer com o nosso entendimento, com o nosso propósito. Então a palavra arrependimento, dirigida a alguém, dirigida a nós mesmos, ela é forte, ela é exigente, ela é radical, mas qual é a finalidade dela? Perdão. Então quando nós fazemos uma pregação, quando nós anunciamos uma palavra, quando nós exortamos alguém para o arrependimento,
nós estamos almejando não apenas a punição, a humilhação de alguém. Aliás, nós não estamos nem almejando isso, né? Nós estamos almejando que a pessoa seja punida e que ela passe vergonha, reconhecendo realmente, eu errei, estou anunciando. Não, nós estamos mostrando o caminho do perdão. Caminho do perdão. Então o arrependimento é de tal modo necessário aos pecadores, que sem ele ninguém poderá esperar o perdão. Olha só que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz, não é? Para salvar a humanidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus quer que todos os homens se arrependam, não é isso? Mas Jesus morreu por todos, mas a obra de Jesus, ela só é efetiva e se realiza como salvação, como perdão na vida daquele que se arrepende. É o requisito. É o requisito. Bom, então você vai te falar assim agora: pastor, tranquilo então, é simples, é só se arrepender, não é isso? É só se arrepender. Mas irmãos e irmãs, a gente tem que entender uma coisa: só se arrepende quem sente culpa. Só pode se arrepender, aliás, só se arrepende não, só pode se arrepender quem sente culpa. Sentir culpa não leva necessariamente a pessoa ao arrependimento, porque a pessoa pode sentir culpa e continuar sentindo culpa e morrer sentindo culpa e não se arrepender. Mas sem sentir culpa não há arrependimento. Nós temos aqui no texto pregação de João Batista, o povo vai, e aí aparecem os fariseus. Versículo 7: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo. O batismo de João Batista é o batismo do arrependimento, não é isso? Arrependei-vos e sejam batizados. Então é o batismo do arrependimento. Então os fariseus e saduceus, né, os religiosos, que ocupavam as principais posições religiosas, os líderes da religiosidade judaica, vinham para ser batizados. Mas quem João batizava? Os arrependidos. Porque o batismo, queridos irmãos e irmãs, é uma água que não lava a alma. Até porque o Rio Jordão, né, não tinha uma água tão limpa como nós temos na torneira da nossa casa, que a gente toma banho hoje nos nossos chuveiros, né? Então mal limpava o corpo. O batismo é um ato simbólico, é representativo, por isso que é chamado de sacramento, porque o que lava a alma é o sangue de Jesus operando graciosamente na vida daqueles que se arrependem, perdoando seus pecados. Então, batismo sem arrependimento é se molhar, literalmente. Se molhar. Então, quando os fariseus e os saduceus vinham ao batismo, João respondia para eles: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura?
A ira vindoura é o dia final, é aquele dia do grande trono, em que todos serão julgados por Deus. Todos. Então aquele que morre sem se arrepender, aquele que morre no pecado, e de repente ele acha que morreu numa condição boa, porque ele foi até o fim da vida famoso, rico, usufruiu tudo, e acha assim: cometi crimes, enganei pessoas, nunca ninguém me pegou, escapei da ira dos homens. É possível? É. Constantemente morrem pessoas que fizeram coisas ruins, que cometeram crimes e que nunca foram pegos pela justiça humana. Mas e a ira vindoura? E quando houver a ressurreição, e a ressurreição não é só dos crentes, todos vão ressuscitar, todo ser humano, e os que estiverem vivos, crentes e não crentes, vão subir e comparecer perante o grande trono branco, o trono de Deus. E lá diz a Bíblia que tem um livro onde está escrito tudo. É claro que é um descrever simbólico do conhecimento de Deus sobre as nossas vidas. E nesse dia a sentença será dada. A sentença será dada. É o dia da ira vindoura. A ira tem esse sentido da justiça de Deus, que vai punir o pecado. Vai punir o pecado. Portanto, para que naquele dia da ira vindoura, nossa religiosidade não seja como a dos fariseus e saduceus, externa, de rituais, de fachada, mas ela implique realmente no arrependimento constante diante de Deus. Nós precisamos do arrependimento. Mas a gente só vai se arrepender se a gente sentir culpa. Então a confissão de fé, no mesmo capítulo 15, no segundo parágrafo, ela fala assim: movido pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrários à santa natureza e justa lei de Deus, aprendendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes. E essa palavra penitente significa arrependidos. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados. Vou ler de novo. O pecador, pelo arrependimento, de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os, se volta para Deus, tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Por isso que nós encontramos em alguns versículos que falam do arrependimento, também a palavra compungido, quebrantado, espírito quebrantado, coração compungido. Então veja que arrependimento, irmãos e irmãs, ele é resultado
de uma mudança de sentimento, de uma libertação de um sentimento que para muitas pessoas atormentam, incomodam, e que só se alivia nelas com o arrependimento. A Bíblia fala da perversão, homens perversos. Perversão é o nome dado às pessoas que fazem mal, agem contra as normas morais e não se sentem culpadas. Então vamos ver que há um tipo de pessoa que ele comete um ato imoral. A moral é nossas normas de conduta: ser honesto, ser verdadeiro, falar a verdade, respeitar as pessoas, não ofender, não machucar, não ser violento, enfim, há uma lista infinita de normas morais. A Bíblia, traz um monte: não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, e vai seguindo. Quando se comete um ato imoral, quando se pratica o mal, o que se espera é que as pessoas se sintam culpadas, vão se arrepender. Esse é o passo número 2, ok? Mas nós temos esse tipo de pessoa, mas nós temos um outro tipo de pessoa que nós podemos chamá-las de perversas. Pessoas perversas são aquelas que agem mal, praticam mal, agem contra as normas morais e não se sentem culpadas. Quantas vezes a gente observa, às vezes dentro da própria família, pessoas que nós conhecemos, que estão fazendo as coisas erradas, que estão agindo contra a moral, parece que está tudo normal, aquilo não incomoda, de tal maneira que parece que é algo rotineiro para o perverso agir mal. Quando nós sentimos culpa, e essa é a condição necessária numa mente saudável, e para o cristão isso é algo necessaríssimo, digamos assim, porque ele tem a voz do Espírito Santo também, e tem a palavra de Deus na sua mente. Então quando nós sentimos culpa, nós erramos, nós já ficamos com aquilo, e se a gente continua no erro, aquele sentimento continua, vai continuando. Mas há pessoas, irmãos, irmãs, que hoje podemos chamar de perversas, aquelas pessoas que não se sentem culpadas pelos que estão fazendo. Olha o que diz o Salmo número 10, versículos 3 e 4. Pois o perverso se gloria da sua própria cobiça, o avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga, tudo que ele pensa é que Deus não existe. Grife Salmo 10, versículo 3 e 4, porque é o retrato da nossa sociedade perversa. É o retrato, onde as pessoas estão cometendo todo tipo de mal e ainda ficam se vangloriando. Ninguém me viu, ninguém me pegou, eu me dei bem, eu aproveitei. Nós chamamos isso de jeitinho brasileiro, tirar vantagem,
Sabe quando você tira vantagem, quando as pessoas tiram vantagem dos outros? Pequenas coisinhas do dia a dia. E aí fica se vangloriando. O Salmo 10 está chamando essa pessoa de perversa. E isso, irmãos e irmãs, é extremamente grave. Porque o perverso não vai se sentir culpado, e sem sentir culpa não há arrependimento, sem arrependimento não há conversão, não há perdão. O avarento, que é aquele então que quer ganhar riquezas, dinheiro a todo custo, inclusive por meios ilícitos, ilegais e imorais. Diz aqui: o avarento maldiz o Senhor. Você chega para uma pessoa avarenta e diz: olha, Deus, não é isso que Deus se agrada, sai de perto. Ela não vai xingar Deus, né? Provavelmente, ainda, talvez não, mas ela vai te xingar, seu crente, santarrão. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Você também não tem? Santarrão, crente, careta. De Deus nada. É o que termina o versículo 10 dizendo: o perverso pensa, sabe uma coisa? É Deus, não existe coisa nenhuma. Se Deus não existe, não tem ninguém me vigiando. Se não tem ninguém me vigiando, eu faço o que eu quero e é problema meu, a vida é minha. Não se meta na minha vida. Não é isso que a gente está ouvindo hoje em dia? Não se mete na minha vida. O que você tem que ver com a minha vida? Eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu sou o dono da minha vida. Pensamento de quem pode até dizer que acredita na existência de Deus, mas está vivendo como se Deus não existe. Esse é o caminho perigoso, porque pode levar à perversão. A própria ciência reconhece um transtorno de personalidade chamado, transtorno psíquico chamado perversão. O manual de psiquiatria americano, o mais famoso e referência para a psiquiatria mundial, ele tem lá um capítulo, digamos assim, para tratar de um transtorno chamado transtorno de perversão. Então, por exemplo, pedofilia, voyeurismo, fetichismo, sadomasoquismo são considerados transtornos de perversão. De vez em quando a gente vê, por exemplo, noticiários de pedófilos, né? E o sujeito é pego com fotos, vídeos de crianças, né? E se ele é pego, geralmente não, com certeza ele acaba sendo condenado, cumpre a pena. Mas se ele tem esse transtorno, e se não houve uma libertação, primeira oportunidade de ele acessar uma internet, um celular, o que ele vai fazer? Vai agir como um pedófilo novamente. Aí a gente pensa assim, né? Como que um pedófilo pode repetir esse ato tão hediondo? Como que alguém faz isso com uma criança, abusa de uma criança, e se ela tiver uma segunda oportunidade, ela faz de novo, e se ela tiver uma terceira oportunidade, ela faz de novo? Como? Porque são pessoas que têm falta de sentimento de culpa. A sociedade diz: isso é hediondo, ou seja, isso é horrível. A pessoa pensa: para mim não foi, para mim não foi.
Irmãos e irmãs, o sentimento de culpa é aquilo que também nós chamamos de consciência, ou ele se manifesta na nossa consciência. Não vamos confundir com consciente. Consciente, inconsciente é outra coisa. Consciência, né? Sabe que é aquela frase que a gente diz para as pessoas às vezes: põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. O que quem está querendo dizer com isso? Olha, escuta o que está aí dentro. Não tem algo dizendo aí, você é culpado. Ouça a sua própria mente, ouça a sua própria voz aí interior que está na sua mente dizendo: você errou, você pecou. A consciência, queridos, é uma dádiva divina. O ser humano sem consciência, ele se transforma num perverso. Imagina se todos nós agora, nesse momento, né, fôssemos perversas, não tivéssemos consciência, se nenhum de nós agora sentisse culpa pelos seus atos hediondos, possivelmente até o final do culto nós teríamos feito todo tipo de barbárie um contra o outro, a cidade se autodestruiria, algum doido jogaria uma bomba atômica e o mundo se destruiria rapidamente. Consciência é a nossa sentinela moral, é aquela voz que diz: isso pode, isso não pode, pode fazer isso, vai em frente, isso é bom, isso é ruim. É onde então temos aqui no nosso interior o certo, o errado, o bom e o mal. Ela está presente no ser humano. Estudiosos da psique humana dizem que a consciência se forma mais ou menos entre 4 e 8 anos. Por isso, pais, vocês que têm crianças nessa idade, olha, entre 4 e 8 anos é o momento crucial para que vocês trabalhem para que seus filhos, né, tenham essa consciência saudável, funcional. Na Bíblia, a consciência era algo conhecido das pessoas. Romanos 2, 14 e 15. Vou ler aqui, Romanos 2, 14 e 15 é um texto interessante. Quando, pois, os gentios que não têm a lei aqui é a lei revelada, a lei de Moisés, quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram, olha bem, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Apóstolo Paulo dizendo para os crentes de Roma: os judeus têm a lei aqui, a lei escrita, a lei revelada, a lei de Moisés. Então, eles vão viver de acordo com a lei. Quando eles desobedecem um mandamento da lei de Moisés, a consciência acusa, e é preciso então um arrependimento para se alcançar o perdão. Mas e os gentios que não receberam a lei? E aqueles povos todos
que foram contemporâneos ao tempo dos israelitas, que não receberam a lei mosaica, que não receberam a lei revelada. Então o apóstolo Paulo está dizendo que neles há sim uma lei. Há uma lei na natureza colocada por Deus, é a consciência. A consciência que às vezes acusa, às vezes defende. A consciência não só acusa, mas ela defende também. Porque muitas vezes a gente fica na dúvida, será que eu errei, será que eu não errei? Aí vem a consciência, não, você fez certo. Nós não conversamos com a nossa consciência, queridos irmãos. E acho interessante que Paulo fala assim, pensamentos conflitantes. Às vezes a gente fica horas, às vezes dias aqui conflitando, me sinto culpado ou não, errei ou não errei, acertei ou não acertei, o que fazer? Porque se a gente acertou, se a gente não errou, é paz, não vou confessar um pecado que eu não cometi, porque eu não preciso confessar um pecado, mas que eu não cometi, porque se eu não cometi não é pecado. Não vou procurar alguém para me justificar, explicar se eu não errei. É o conflito da consciência, é o conflito. Lembra aquele episódio da mulher adúltera que foi levada perante Jesus? A lei manda apedrejar. Verdade. E Jesus não disse, não está escrito isso. Mas ele, por se tratar de fariseus, daqueles hipócritas, ele mexeu com a consciência deles. Então, vamos fazer o seguinte: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Jesus provocou pensamentos conflitantes. E aí o texto fala o quê? Ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio. Veja que a consciência acusou. Se algum deles fizesse então essa análise, vamos supor aqui, eu não tenho pecado, minha consciência está dizendo que eu não tenho pecado, então eu vou atirar a primeira pedra. Acontece que Jesus conhecia o coração das pessoas, e as pessoas que levaram aquela mulher adúltera eram tão pecadores quanto ela. Então, vocês querem que ela seja punida pelo pecado dela? Então, joia, vamos punir todo mundo então. Por que só ela? É para punir, vamos punir todo mundo. Quem começa? Então, irmãos e irmãs, eu vou interromper aqui, e eu vou continuar na semana que vem, porque eu vou falar da vergonha agora, porque culpa e vergonha não são a mesma coisa. Mas eu quero então terminar essa primeira parte levando vocês a refletir sobre o que a nossa consciência tem dito para nós, como nós estamos lidando com a nossa consciência. Nós estamos ignorando a nossa consciência? Ela está falando, você está errado, você é culpado, e nós estamos ignorando essa voz. Ela está lá, ela está nos incomodando. Sabe quando você está com uma coceirinha,
e aquele negócio te incomoda, mas você continua o dia. Vou dar um exemplo aqui, na nossa chácara, no dia que nós estamos na chácara, o Salviano estava com um cisco no olho, né? Continuou, né? Foi lá, passou o dia, o negócio incomodando, eu imagino que estava incomodando, mas vamos lá, vamos tentar ignorar esse negócio, vamos lá, vamos, né? Mas foi um alívio a hora que tirou, não é isso? Mas ele não ficou em casa, chorando, gritando, eu não vou a lugar nenhum, vou ficar aqui. Não, ele foi. E muitas vezes, irmãos e irmãs, a nossa consciência, ela está como essa coisa nos espetando, essa coceirinha, que a gente está vendo, está sentindo, mas vai lá ignorando, depois eu vejo isso, amanhã eu vou tratar disso, depois eu procuro alguém, e deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Nós estamos ignorando uma dádiva divina, uma bênção na mente humana. Não ignore sua consciência. Pelo contrário, que ela se aperfeiçoe com a presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, com o conhecimento da palavra de Deus. De tal maneira, irmãos e irmãs, que quando nos sentirmos culpados pelo pecado, ao invés de ignorar, nos arrependamos perante o Senhor. O arrependimento requer você dizer a Deus e reconhecer, e se libertar dessa culpa, gratuitamente, requer mudança de vida, mudança de atitude, mas você contará com a bênção de Deus. Ouvir a consciência para o crente é ouvir o Espírito Santo. Ignorar a consciência para o cristão é ignorar quem? O Espírito Santo. Não ignore a voz de Deus.